Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Fala Sunamita. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito relevante, um assunto atual, polêmico, porém muito importante, sobretudo para nós enquanto Igreja do Senhor. Quem conhece o meu canal e nos acompanha aqui sabe que a gente fala sempre sobre educação cristã, ministério infantil, assuntos diversos relacionados à maternidade e até mesmo vida pessoal. Mas hoje eu quero falar, enquanto agente da salvação da JMMI, sobre os nossos irmãos vizinhos venezuelanos. Para quem não conhece, a JMMI significa Junta Mundial de Missões Infantis. Ela tem o objetivo de capacitar professores, agentes da salvação para o exercício do ministério infantil, para a evangelização de crianças e discipulado de crianças, tendo cursos online e cursos presenciais. Apesar de poucos anos de existência, eles já adentraram em 30 países. Aqui no Brasil, temos 70 agentes da salvação. E eu faço parte desse time. Eu sou um agente da salvação aqui no Brasil, mas especificamente no Rio de Janeiro. E o que a Venezuela tem a ver com isso? Ora, se eles estão em mais de 30 países no mundo, na Venezuela eles também estão. Na Venezuela, a JMMI tem 21 agentes da salvação, professoras focadas no Ministério Infantil, professoras que trabalham, que vivem a missão entre as crianças e capacitam outras pessoas para trabalharem com crianças. E diante disso, fica impossível nós não termos contato com a realidade da dor, do sofrimento e da escassez que esse povo está vivendo, sem se solidarizar com os nossos irmãos, sem sofrer junto com os nossos irmãos, sem orar com os nossos irmãos e sem ajudar os nossos irmãos. E esse vídeo é um convite a todas as igrejas do Brasil a se unirem em oração em prol desse povo que clama por socorro. Por isso, desde já eu te convido a compartilhar esse vídeo para o máximo de irmãos que você puder, pois a nossa missão enquanto igreja é amar o nosso próximo, é orar e ajudar. En medio de esta lucha, Señor, no es una guerra, Espíritu Santo, no es una guerra, Señor, no es una lucha, Señor, somos una nación, somos un pueblo, Señor, declaramos libertad, Señor, sobre Venezuela. Así es, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. No queramos venir, Señor, no queramos venir, Señor, sino pensar libertad, libertad sobre esta nación, libertad sobre esta nación, Señor. A Venezuela enfrenta hoje a crise mais grave de toda a sua história. Ela, que por muito tempo concentrou sua economia na exploração da riqueza do petróleo, hoje ela vive uma crise social, econômica, política e humanitária. As pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão morrendo nos hospitais, as crianças estão sendo abandonadas, as crianças estão morrendo por desnutrição. 80% da população vive abaixo da linha da pobreza. Mais de 3.500.000 pessoas já saíram do país, o que corresponde a 10% da população, e isso é muita coisa. Aqui no Brasil, recebemos muitos imigrantes, inclusive muitos estão morando nas ruas do estado de Roraima, vivendo em condições precárias, fugindo do desespero e da humilhação do seu país. Mas o Brasil não é o principal roteiro deles. O principal roteiro é a Colômbia, seguida pelos Estados Unidos e depois a Espanha, que juntos concentram 70% dos venezuelanos. Toda semana nós vemos notícias da crise da Venezuela, que caminha de mal a pior. Mas o que sabemos ainda é muito pouco, porque a mídia, a imprensa, ela é controlada. O problema da fome que assola a Venezuela já acontece, já existe há muito tempo. E nos últimos anos, a desnutrição, ela vem matando crianças de forma acelerada, de forma
assustadora e alarmante. Os pais chegam nos hospitais com o mesmo peso dos seus filhos. Crianças chegam nos hospitais com pesos de bebês. Crianças estão morrendo por desnutrição. Os bebês nascem e morrem porque não tem fórmula que substitui o leite materno no hospital nem na emergência. As mães, as mulheres grávidas fazem filas para esterilizar porque elas não vão ter condições de sustentar os seus bebês. Vocês têm noção? Multidões de pessoas avançam sobre o lixo e sobre sobras para se alimentarem e tentarem sobreviver. Devido à hiperinflação, as prateleiras dos mercados estão vazias. As pessoas têm limites de compra no mercado. Elas podem comprar apenas 4 itens. Imagina você indo no mercado e poder comprar apenas 4 itens. Para comprar um sabonete, as pessoas precisam de pilhas de dinheiro bolivariano para adquirir. Papel higiênico não encontra mais no mercado. Os venezuelanos sobrevivem em meio à escassez. Falta remédios nas farmácias e nos hospitais. E ainda assim, o governo negou as ajudas humanitárias que recebeu, fechando as fronteiras com a Colômbia e com o Brasil. E teve a coragem de queimar alimentos e remédios na frente de pessoas famintas e doentes. Isso mostra o nível de negligência de uma pessoa que governa para si mesmo, de uma pessoa que governa a mãos de ferro. O povo venezuelano está dividido entre uma minoria armada e cruel e uma maioria que luta para sobreviver e clama por socorro. Há anos, o governo de Maduro aparelhou as forças armadas e todo o Estado no sistema bolivariano e seu regime socialista. Todos aqueles que são contra ele são coagidos, são ameaçados, e aqueles que estão com ele são comprados. O povo está cativo e nem sequer pode receber ajuda de outros povos. Já foi comprovado que as últimas eleições que reelegeram o ditador Maduro como presidente foram fraudulentas e por conta disso, muitos países já o consideram como presidente ilegítimo e reconhecem Juan Guaidó, líder oposicionista que através de uma votação na Assembleia, no Parlamento da Venezuela, foi eleito. E desde então, ele busca apoio de muitos outros países para derrubar o atual presidente ditador, na verdade, Maduro. Mais de 50 países já reconheceram o presidente Juan Guaidó. Enquanto isso, Maduro ele tem apoio de países comunistas, como por exemplo a Rússia e a China. E a crise permanece e o povo continua sofrendo enquanto não se resolve essa situação. E onde está Deus diante disso tudo? Senhor Deus está no seu santo templo. O seu trono está no céu. E os olhos dele contemplam todas as pessoas, os bons e os maus. O Senhor Deus tem o controle de todas as coisas, ainda que para nós não pareça, ainda que para nós não vejamos uma esperança, mas a nós, cristãos, servos de Deus, compete termos esperança, termos fé e orar. Lembram de José? Ele estava numa prisão. Moisés, no deserto. E Daniel também estava preso. Quem poderia ver algo de bom nesses homens diante de tais situações, diante de tais necessidades, diante de tais sofrimentos? Quem poderia ver algo de bom no futuro deles? Quem imaginaria José como primeiro-ministro, Moisés liderando o seu povo e Daniel como conselheiro do rei? Quem? O Senhor dos exércitos está no seu santo trono. Deus tem o controle de tudo. Por isso, ore, clame pelos nossos irmãos venezuelanos. Talvez quando a gente olhe pelo quadro social, histórico, político, geopolítico, a gente não vê esperança. A gente vê que é muito difícil, a gente não tem perspectiva para o futuro. Mas Deus é quem sabe. Deus traz à existência as coisas que não existem e o tempo é dele e não nosso. Precisamos orar por esse povo. Na Venezuela existem pessoas que precisam ainda conhecer a Cristo, serem evangelizadas, e existem irmãos como nós, como eu e você,
líderes, servos, pastores, professoras de crianças e pessoas que precisam e carecem das nossas orações, das nossas ajudas e do nosso clamor. Nós, da JMMI, que estamos tendo contato com essa realidade tão triste, com esse povo tão sofredor, estamos fazendo algo, estamos nos reunindo em oração, principalmente clamando por esse povo, porque nós cremos no poder da oração e temos irmãos lá que também estão orando. A JMMI também está concentrando esforços, ajudando esses irmãos, e se você quer ajudar, você também pode fazê-lo. Eu vou deixar aqui embaixo o contato. Você pode acessar o Facebook da JMMI, Junta Mundial de Missões Infantis, a diretoria, você pode procurar, elas são muito acessíveis, Meirinha e Eulália, e você pode saber mais como pode ajudar. Esse povo, ele precisa da nossa ajuda. Primeiro, orando, e segundo, contribuindo também financeiramente. O que fazemos é muito pouco, mas estamos fazendo a nossa parte. Nós talvez não consigamos mudar a vida dessa população inteira, mas sabemos que podemos mudar a vida, o mundo de algumas pessoas. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Hola, mi nombre es Mariel y hablo desde Venezuela. En 2 semanas que hemos estado protestando en mi país, han muerto más de 15 personas por la brutal agresión del gobierno nacional. Muchos de ellos jóvenes como yo, como tú o como tus hijos. Seguramente has escuchado algo sobre las noticias de qué es lo que pasa en Venezuela, pero ¿realmente sabes por qué protestamos? Protestamos porque estamos cansados de hacer largas colas para comprar leche, azúcar, harina, papel toalé y otros más. Porque según estadísticas, un venezolano muere cada 20 minutos. Porque nos matan por un teléfono celular, porque no tenemos cómo enterarnos de lo que sucede en nuestro propio país, ya que el gobierno nacional censuró y cerró los medios independientes. También protestamos porque hay estudiantes y líderes políticos que están presos solo por disentir. No es justo vivir así. Las autoridades venezolanas decidieron hacerse de oídos sordos ante nuestros reclamos. Espero tú no hagas lo mismo. Todo esto ocurre bajo la mirada cómplice de los gobiernos de la región. Por eso necesitamos que el mundo se entere de lo que realmente pasa en Venezuela. Y tú puedes ayudarnos, solo tienes que correr la voz. Comparte esto con tus familiares, amigos y compañeros. Los venezolanos te necesitamos, por favor, únete a nuestra lucha.